Por que, gente? Por que eu tô falando isso para vocês? Vamos conversar. Eu tô falando isso para vocês porque vai haver, óbvio, várias alterações normativas ao longo da carreira jurídica de cada uma. E cabe a vocês terem essa base, esta percepção, para saber interpretar naquele momento se essa é uma norma penal, se esta é uma norma processual ou se é uma norma penal de cunho, processual de cunho material. Vocês têm que aprender por si só a fazer esta interpretação em cada dispositivo estudado e então verificar a forma que é possível interpretar o dispositivo e como ele é regido no tempo. Tudo bem? Então eu falo isso para vocês para que vocês saibam fazer por si só a interpretação de cada instituto. Tá bom? Ótimo. Agora vamos continuar falando sobre o Instituto. Primeiro, a título de lei federal, propriamente dita, falando em fonte do direito mesmo. Só um pouquinho. Estou tentando admitir, a Fer não vai. Pronto. Neste sentido, eu falo para vocês que é uma inovação no Código de Processo, antes trazido como resolução pelo CNMP, mas como literalidade da lei federal é uma inovação. E aí, outra pergunta que nos é importante é discutir aqui, nós já fizemos uma introdução, mas eu quero discutir com vocês um conceito. Vamos lá. O acordo de não persecução, vamos conceituá-lo. A primeira coisa que nós podemos fazer é que o próprio nome já diz acordo. Um acordo é nada mais do que um negócio jurídico, que no caso estará sujeito à homologação judicial. Se é um acordo trazido na lei, ele é um negócio jurídico bilateral. O MP e o acusado. Em caso, vai ser investigado. Negócio jurídico bilateral, que necessita de homologação judicial. E digo mais, o MP, ele vai propor esse acordo ao sujeito passivo, ao legitimado passivo. Oportunidade esta em que ele não apresenta a denúncia. Aqui, óbvio, a primeira coisa que depois de todas as aulas que nós tivemos é que nós temos que pegar e ligar peraí, o MP não oferece denúncia? Peraí, nós estamos diante de uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Sim, lembrem, a regra é que, havendo justa causa, indícios de autoria e prova da materialidade, o agente ministerial, promotor de justiça ou procurador da República, é obrigado a oferecer a ação penal, a ajuizar a ação penal, em verdade, a oferecer a denúncia. Ele é obrigado. Por quê? Porque ele faz parte do Ministério Público, que tem como uma das suas principais funções persecução penal. Mas saibam, da mesma forma
em que nós temos no artigo 129 da Constituição a função acusadora do Ministério Público, o Código de Processo Penal que obriga o Ministério Público, nós também temos lá no artigo 98 da Constituição a justiça consensual. E nós temos normas, então, normas de mesma força, ambas constitucionais, que devem serem harmonizadas. Porquanto, desde que se faça por meio de lei, ok, tudo bem, tudo bem. Neste sentido, a exceção é discricionariedade regrada. Ao lado da regra, obrigatoriedade, nós temos a discricionariedade regrada, desde que seja feita por meio de lei. Logo, não há mais que se discutir a inconstitucionalidade do ANPP. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Então, nós temos aí este acordo oferecido pelo Ministério Público para o legitimado passivo, o qual, se aceitar, ficará sujeito a cumprimento de condições. Ficará sujeito a cumprimento de condições. E aí, há também quem fale, peraí, é inconstitucional. É inconstitucional porque estas condições são nada mais, nada menos do que pena. E a pena demanda devido processo legal. Apenas após do oferecimento da denúncia, instrução criminal e julgamento é que poderia incidir contra o réu uma pena. Não. Novamente, não. Vejam, se nós estamos diante de um negócio jurídico extraprocessual, poderá sim o investigado acordar a sua vontade com a proposta ministerial. Não tem problema nenhum que se firme este acordo, repito, em regra, na fase preliminar, na investigação, antes da denúncia. Mas nada impede, ao meu ver, que para processos em andamento e até que não seja, antes do início de uma instrução, por exemplo, seja feita a proposta. Não vejo nenhum problema, até porque ele é um direito processual de cunho material. Tudo bem, mas vejam, olhem, se a pessoa é livre para firmar este acordo, firmado o acordo fica sujeito a condições, a qual não é propriamente uma pena. É uma condição. Tanto assim o é que não gera efeito da condenação. O nome do réu, em caso investigado, não é lançado no rol dos culpados. Ele não vira reincidente e não é tecnicamente fichado, porquanto nós não estamos diante de pena propriamente dita, mas sim de condições a qual ele é livre para aceitar se quiser. Ele pode sim, sem qualquer problema, recusar a proposta da não persecução penal pelo Ministério Público e assim responder ao processo sem qualquer problema. Saibam, é um negócio jurídico bilateral. Aceitará se quiser. Uma vez aceitando, evita a propositura da ação penal. Cumpre as condições, tendo logo após extinta a punibilidade.
Então, acabamos de conversar aqui. É um negócio jurídico extraprocessual bilateral. E acabei de falar. O sujeito passivo, o investigado, aceita se quiser. Ele pode recusar. Mas agora a pergunta é outra. E o Ministério Público? Ele pode se recusar a oferecer o acordo de não persecução? O MP pode falar: não oferto o benefício, ofereço a denúncia, tal no réu? A resposta é: depende da corrente que você adota. A primeira coisa é que, se você olhar o 28A, ele fala que o MP deverá oferecer desde que seja suficiente para retribuição e prevenção. Ou seja, o MP tem sim ali uma certa discricionariedade ao avaliar por si só se será suficiente para retribuir e prevenir. Ao passo que, se você entender que é um direito subjetivo do investigado, preenchidos os requisitos, esta discricionariedade do MP seria bem diminuta. Por quê? Porque, preenchidos os requisitos, faria jus o legitimado passivo ao ANPP como se fosse um direito subjetivo. Todavia, não é a corrente que vem predominando quando? Não é a corrente que vem predominando quando você analisa institutos similares, mais antigos, de política criminal. Me dá um outro exemplo: suspensão condicional do processo. Artigo 89 da Lei 9.099. É aquele em que, se a pena mínima não ultrapassar 1 ano, poderá ser oferecida a suspensão condicional do processo. Nesse caso, tem sido verificado que a suspensão condicional do processo é um instrumento de política criminal, a qual merece um filtro meritório do Ministério Público, o qual tem discricionariedade para analisar a conveniência e a oportunidade. Se você partir desta corrente, o acordo de não persecução penal também não vai ser direito subjetivo, mas sim meramente um instrumento de política criminal, a qual demanda um filtro do Ministério Público para analisar se é conveniente e suficiente no caso concreto. Outro, analisando aí alguns requisitos, e este requisito é um que eu trago à tona para vocês. Não sendo caso de arquivamento. Por quê? Porque, gente, assim como eu já vislumbrei em casos de transação penal, eu vislumbro no ANPP. Olhem, este instituto despenalizador, que não gera reincidência, que não leva o nome do réu ao rol dos culpados, não deixa de ser um instituto despenalizador de medida de política criminal. Ele não pode ser relacionado como se fosse uma medida subsidiária. A Deus dará, diremos assim. Por quê? Porque não é o caso
de oferecer toda vez um instituto antes de se analisar se não é caso de arquivamento. Antes de ser analisado se não é caso de arquivamento. Porque lembrem, para o oferecimento da denúncia, nós temos requisitos e para o recebimento da denúncia também temos requisitos. Esses requisitos devem estar presentes. Vamos lembrar? Primeiro, não pode ser atípico, não pode... Travou, voltou a imagem? Beleza. Não pode ser caso de atipicidade, de faltar pressuposto processual ou condição da ação penal, justa causa, manifesta causa de ilicitude, culpabilidade, certo? Ou existência da causa de extinção da punibilidade. Vejam, todos os requisitos para o recebimento da denúncia que nós vimos no 395 e também dispostos no 397, que nós tantos estudamos juntos, todos os requisitos também devem estar presentes para a proposta do ANPP. Se for caso de arquivamento por ausência de justa causa, se for caso de faltar pressuposto processual ou condição da ação, se for causa de extinção da punibilidade, não ofereça. Por quê? Porque deve ser arquivado, certo? Eu já tive um caso muito semelhante. Eu tive um caso em que, na verdade, uma menina de 16 anos estava se relacionando com uma de 19. O pai descobriu e jogou ali que era estupro de vulnerável. Opa, estupro de vulnerável é menor de 14. Foi na delegacia por estupro de vulnerável, aí o delegado pegou e falou que era importunação ofensiva ao pudor, contravenção penal. Aí eu cheguei na audiência, gente, era caso de transação, né? Era GCRIM, eu só tô dando uma analogia. Cheguei na audiência e aí tava já com proposta de transação. Aí eu peguei, chamei e falei, eu quero presente na sala de audiência, não conciliador. Eu quero aqui presente Ministério Público e juiz. Ô, doutora, mas precisa? Ela não vai aceitar a transação? Falei, nem aqui, nem na China. Porque o que vocês estão fazendo, o comportamento aqui dessa proposta de transação, ela é discriminatória. Importunação por quê? Porque uma pessoa de 16 anos que tem capacidade para consentir ato sexual consentiu com uma maior... Não, mas não consentiu. Abre os autos. Veja o celular das duas. Não só consentiu, quanto fazia sexo por telefone. E chamava a maior. Aí a promotora olhou, falou assim, quero me desculpar, porque aqui não é caso de oferecer transação, é uma conduta atípica. Tem, sim, capacidade para consentir no ato sexual, não vejo crime, peço imediatamente o arquivamento. Lembrem, toda vez que você vê o ANPP, como advogado, como promotor ou até mesmo como juiz, verifique se não é caso de arquivar. Se for caso de arquivar, deverá ser arquivado. Se não tiver presente todas as condições do 395 e do 397, arquiva. Certo? Vai ter muita coisa sem olhar, que é caso de arquivamento e que vai ser oferecido a ANPP, tal como eu vislumbre em transação. Outro exemplo. Cheguei numa audiência de transação, óbvio que eu estou passando casos de transação porque eu ainda não vi, né?
caso de transação, porque eu ainda não vi a NPP. Ainda mais agora que entrou a lei, começou a ter e de repente tudo suspendeu pelo Covid-19. Mas eu também tive um caso em que cheguei lá, proposta de transação 28, lei de droga. 28 é porte para consumo pessoal. Chegou lá, não, nós vamos te oferecer palestras. Falei, não aceitamos. Mas, doutora, para que vai responder ao processo? Falei, chama a promotora aqui. Falei, doutora, olha o laudo, não é cocaína. Não é cocaína, então arquiva. Meu cliente, na verdade, foi vítima de um estelionato de um traficante. Se não há cocaína, se não tem o princípio ativo, não tem materialidade. Na ausência de materialidade, nós temos que arquivar. 395 e 397 devem ser aplicados. Tudo bem? Ótimo. Outra coisa, exige-se também uma confissão formal e circunstanciada. Alguém parou para pensar? Formal e circunstanciada são duas coisas que nós temos que pensar. Primeiro, formal é para ser formalizada e circunstanciada é trazendo elementos concretos, elementos do caso concreto, de modo a evitar a assunção de culpa para terceiro criminoso. Óbvio, a pessoa vai ter que dar alguns detalhes. Tudo bem, isso é fácil pressupor. A dificuldade que eu trago é, mas a confissão formal antes de uma denúncia proposta, de uma instrução criminal em que o interrogatório é o último ato como forma de defesa, isto é procedimento comum, sumário, ordinário, sumaríssimo, e o STF já consagrou que deve ser aplicado para todos os especiais, tal como para a lei de droga, tal como para processo penal militar. Mesmo que não esteja no procedimento, deve ser aplicado. O interrogatório é o último ato da instrução. Pois bem, nesta toada, exigir a confissão antes mesmo de proposta uma denúncia, não culminaria em ofensa ao direito de não autoincriminação, nemutu sedetegere, o direito ao silêncio consagrado na Constituição, que é interpretado de maneira extensiva, ou seja, direito ao silêncio, que culmina em não colaborar com a investigação, de não declarar contra si próprio e de não apresentar provas que te prejudiquem. Gente, saibam, o entendimento é que não. Que você pode sim, por meio de um acordo, um negócio jurídico, você tem autonomia para renunciar ao interrogatório como último ato e confessar, assumindo ali a autoria delitiva. Por quê? Porque você o faz porque quer. Você pode sim renunciar o direito ao silêncio, o direito de não ser o último a ser ouvido. Você pode renunciar, porque este direito não é absoluto. E você renuncia porque haverá o quê? Uma benesse. É uma renúncia parcial de um direito fundamental. Não tem problema nenhum, porque é um negócio jurídico. Infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos. Aqui, primeiro detalhe. Vejam, a vedação da violência ou grave ameaça, ela foi trazida de maneira indistinta. O que quer dizer? Violência ou grave ameaça contra qualquer pessoa,
e não necessariamente contra a vítima. Aqui são coisas que eu considero que vai começar a ter discussão. Vão começar a perguntar se a violência ou grave ameaça é contra a vítima ou, por exemplo, pode ser uma resistência ou uma violência contra um policial a posteriori. Isto vai dar discussão e vai demandar daqui para frente orientação jurisprudencial, certo? Agora, olhem que interessante, olhem que interessante. Daí nós temos, meus amigos, outras condições que vai demandar a mera leitura, deixando claro que foi disposto um rol meramente exemplificativo ao Ministério Público. Um rol meramente exemplificativo. Não tem problema nenhum que o Ministério Público, desde que adequado ao caso concreto e à circunstância pessoal do agente, ao caso concreto e à circunstância pessoal do agente, tragam outras condições. Por exemplo, reparar o dano, renunciar a bens, direitos que são instrumento, produto ou proveito do crime, prestar serviços à comunidade. Vamos lá. Prestação pecuniária. E olhem aqui, cumprir outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional ao fato, compatível com a infração penal e, digo mais, e em respeito à condição pessoal do agente. Teve um caso em que o cliente, o Ministério Público, aí fazendo analogia à suspensão condicional do processo, proibiu o cara, nada a ver com o crime. Era uma briga, tal, aí falou que ele não poderia frequentar bares, boates e prostíbulos. É uma condição muito antiga. Aí aplicou como condição específica, né? Só que o cara era dono de um bar. Aí eu fui lá e falei, olha, pô, não dá, né? Aí não dá, porque ele é dono de um bar. Logo, ele precisa daquele bar porque ele tem direito à propriedade e direito do trabalho. Aí o Ministério Público alterou. Então, saibam, estas condições são alternadas ou cumulativas. E saibam, exemplificativas, porque o MP é livre para escolher outra compatível e adequada. Só que saibam, se houver excesso, o juiz não homologa e manda para o MP de novo. Se houver excesso, o juiz não homologa e manda para o MP de novo. Mas o juiz não poderá passar por cima do Ministério Público, porque a ação penal é dele. Portanto, em caso de excesso, o juiz fala, não homologo, porque ele é garantidor. Não homologo e manda para o MP de novo. E outra coisa, imaginem vocês que o MP simplesmente fala, nesse caso concreto, considero insuficiente o acordo de não persecução. Por quê? Porque não é caso de retribuir e prevenir. É insuficiente. Não proponho. E aí, se o investigado achar que ele está sendo prejudicado, ele poderá mandar para o chefe do MP, para a procuradoria. Todavia, ele não pode pedir para que o juiz proponha. Lembrem, este é o cerne das alterações do PAC. Tripartição ali, imparcialidade. O juiz não pode passar por cima do MP.
Se entender que é excessivo, manda fazer de novo. E se o MP não propor, quem poderá reclamar? É só o legitimado passivo, em que vai reclamar ao superior, mas não pode meter o juiz na jogada, falando: juiz, o MP não ofereceu o acordo, oferece você. O juiz não pode fazer isso. Juiz, está muito excessivo, abranda. O máximo que o juiz pode abrandar é mandar para o MP de novo. Se não for oferecido pelo MP, o máximo que o juiz pode fazer, nada. Porque aí o interessado vai direto ao superior hierárquico, que no caso não existe, né? É a procuradoria. Tudo bem? Então, meus amigos, óbvio, eu não vou ficar fazendo a leitura de condição por condição, termo por termo. Isto vocês têm condições. Eu queria aqui trazer pressupostos processuais aplicáveis à espécie. Beleza? Rapidinho. E falar para vocês, então, que a última atividade será aquela que eu fiz para vocês, que eu vou mandar para vocês de um processo concreto. Alguém ficou com dúvida? Como eu disse, era só mesmo um bate-papo sobre o assunto. Alguém quer comentar alguma coisa? Ô, professora. Oi. Nessa questão aí da confissão aí, a pessoa fez o acordo, fez a confissão. Certo. Isso aí pode se tornar um meio de prova para alguma outra demanda? Rapaz, que pergunta! Eu ia até conversar sobre o assunto. Olha, é totalmente questionável. Para mim foi a melhor pergunta, talvez, que alguém já me fez nos últimos tempos. Quem que perguntou? Alexandre. Alexandre, parabéns pela pergunta. Primeiro, adorei a pergunta. A tua pergunta não meio de prova para demanda, né? A pergunta é, ao meu ver, o cara vai lá, olha só, vou contextualizar. Ele aceita o acordo de não persecução penal e faz uma confissão formal e circunstanciada. Isto pode ser um meio de prova para uma ação, por exemplo, de dano moral correlata? É isso, né? Sim, isso mesmo. Perfeito. E outra coisa, eu também vislumbro um outro questionamento. Isto pode ser um meio de prova se ele não cumprir as condições, ocasião em que ele rescindiu, e aí vai ser oferecida a denúncia. Pensou na hipótese? O cara firma um acordo de não persecução penal. Para tanto, ele tem condições, mas ele não cumpre as condições. Qual a consequência jurídica? O não cumprimento das condições rescinde unilateralmente o negócio jurídico pelo inadimplemento. E aí o MP faz o quê? Oferece a denúncia. E aí, essa confissão que ele fez lá serve como prova para pedir a condenação no próprio juízo criminal? Legal, hein? Meu amigo, ainda não tenho essa resposta. Ao meu ver, vai demandar da jurisprudência, mas considero eu, pelo menos, que para a esfera civil, serve como meio de prova, sim. Em ações de dano moral, isso vai servir como meio de prova, sim, porque é uma circunstância, uma confissão formal e circunstanciada que ele fez porque quis. Agora, ao meu ver, se essa confissão depois supre um interrogatório, aí eu fico muito temerosa. Por quê? Porque saibam, nem mesmo a confissão vai servir
nem mesmo a confissão serve por si só para condenar alguém. Tem que ser balanceado, ponderado dentro do cotejo probante angariado nos autos. Portanto, essa confissão, ao meu ver, ela vai ser sim válida, tal como é uma confissão perante o delegado de polícia, mas demanda o quê? Ser cotejada dentro de todo outro conjunto probante, mas para mim vale como elemento probatório. Tudo bem? Tem força de elemento probatório. Sim, até porque é exigido que faça na presença do advogado. Tudo bem? Agora, sim. Os contornos que isso vai levar na jurisprudência, vamos ter que aguardar para ver. Mas, ao meu ver, é uma confissão formal e circunstanciada, feita na presença de advogado, porquanto ele teve direito à defesa técnica. Mas saiba, no processo penal, a confissão por si só não é hábil para referendar uma condenação. Para condenação está no Código de Processo Penal. Não é bastante a confissão, mas é um elemento de prova. Nada impede que depois ele retifique, perdão. Não, eu não quis, não foi isso que eu quis dizer, mas vai ficar capenga, né, meu amigo? Se ele já fez, é uma coisa a ser pensada. Depois ele dizer o que ele disse, fica bem complicado. Ele vai ter que ter uma versão muito forte. Tudo bem? Não, tranquilo, professora. Entendi o raciocínio. Agora, eu não sei se no processo penal vai ser falado que isso é algo que eu acho que vai demandar a interpretação do STF. Ah, mas a confissão formal no acordo de não persecução penal não vai valer durante uma instrução criminal como interrogatório. Aí nós vamos ter que esperar para ver. Sabe? Até agora, o que eu vejo é que ela é feita na presença de um advogado, ele renuncia o direito de ser o último, ele renuncia o direito da não autoincriminação, o faz na presença de um defensor com orientação para tal fim. É um elemento de prova. A pergunta é um elemento de prova? É, ponto. Agora, que ele vai ter a chance na instrução criminal, caso rescinda, de ser inquirido, interrogado ao final, vai. Só que aí vai ser outro elemento de prova. E que se ele quiser retificar, aí ele vai ter que ser bom de lábia. Agora, pode ser que o STF mande que isso não se misture, que fique em sigilo, mas até agora nós não tivemos nenhuma decisão sobre o assunto. Vai ter que esperar para ver, porque também seria forte a corrente. Ah, mas aquilo lá só servia para a fase preliminar. Então não vai ser aplicado na fase instrutória. Tudo bem. Pode ser que o STF entenda desse jeito, mas até agora eu não tenho as duas correntes. Qual vai ser aplicada eu não sei, mas eu digo para você, para ação civil deve ser aplicada sim, tá? Ok. Alguma outra pergunta? Não?
Então, posso liberar vocês? Sim, só lembrando, então, a senhora deixou nós entregarmos a tarefa até segunda-feira e a atividade você vai passar para a gente até quarta, né? Isso. Não, já deixa até a outra quinta. Pode me entregar tudo quinta, fica melhor, aí vocês não se perdem no prazo. Tá, beleza. Pelos trabalhos que nós recebemos pessoalmente também. Sim, esses eu tenho comigo. Tá? Acho que foi só um que foi para mandar por e-mail. Acho que foi só o último. Sim, os que foram feitos pessoalmente eu tenho comigo. O que eu abri para vocês é quem não me entregou pessoalmente pode mandar por e-mail, não tem problema. Ok. Tá bom? Beleza. Então tá bom, meninos. Mais alguma dúvida? Professora, poderia aproveitar para fazer uma pergunta, Claro. não sobre essa aula aí, mas sobre um evento que aconteceu essa semana? Claro, se eu Sobre aquela souber. aquela decisão do STF lá sobre o habeas corpus lá do ministro da Educação,